Quero convidar aqui a doutora Lorena. Ela vai estar facilitando esse encontro de hoje. E olha só, chega aqui, doutora Lorena, por favor. Olha que bênção. Olha isso. Eu nunca recebi um abraço tão colorido e tão divertido na minha vida. Doutora Lorena, deixa Deus te usar essa noite. Amém. Dá para pegar? Então tá bom, peraí. Meu Jesus, deixa eu te auxiliar aqui. Peraí que eu sou auxiliar ludoterápico hoje aqui. Deixa eu abraçar outra criança. Ô benção, olha que coisa maravilhosa. Não vai ter jeito, vamos ficar assim. Só botar o microfone aqui. Bora. Tem que ser igual do Silvio Santos, né? Aquele microfone que fica aqui Isso, assim. vamos providenciar o microfone do Silvio Santos. Vem. Gabriel, ó, dá essa força pra gente aí, por favor, hein? Boa noite. Boa noite para quem está em casa. E eu quero que você que está em casa, assim, abra seus braços. Quem está aqui depois eu vou abraçar, tá? Pode ficar tranquilo. Quem está em casa, assim, abre os braços. Estou olhando, hein? Tuane. Aê! Abre os braços. Agora pode fechar, vou receber o abraço, hein? Muito bom, muito bom. Fecha os braços. Aê! Nossa, que delícia, hein? Que abraço apertado. Agora eu vou abraçar as crianças que estão aqui. Afinal de contas, né? Um abraço conecta as pessoas. Quantas vezes as crianças que vão chegar no nosso consultório desconhecem o toque saudável? Já parou para pensar que, às vezes, o único toque daquele dia que a criança vai receber, saudável, carinhoso, afetuoso, vem de você, vem de mim. Então, nós precisamos estar prontos para ser também para essa criança um ambiente. Olha só, perceba que nessa aula nós vamos usar muitas expressões, muitos termos que o Winnicott usa, né? Nós acabamos de ver aí a aula de Winnicott e vocês vão perceber que nessa aula de ludoterapia nós vamos falar sobre o manejo clínico, o manejo com a criança no consultório. E receber essa criança com afeto, com aconchego, às vezes é um olhar, um sorriso, um rosto que sorri. Já conversou com alguém que você fala assim, meu Deus, parece que a pessoa sorri com o rosto todo, né? É tão gostoso. E o abraço também. Muitas vezes, o único toque físico saudável que essa criança vai receber pode ser meu e seu. Então, eu quero convidar algumas crianças para vir aqui me abraçar. Quando estou com o povo de Deus, eu Gente, sinto a durante o abraço, uma pessoa falou assim, o abraço cura, o abraço cura. E realmente, o abraço é o aconchego, né? Às vezes nós temos um dia tão agitado, às vezes nós estamos levantamos e saímos, aquela correria, e quantas vezes chegamos em um ambiente e você é recebido com um abraço. Aquele abraço que é gostoso, aquele abraço seguro, aquele colo seguro. O abraço que reinicia. Então,
eu sei que existem 5 linguagens de amor. E uma das linguagens de amor é o toque físico. É o toque físico. Mas pensa bem, quantas vezes no nosso ambiente o toque físico que experimentamos não é tão saudável assim. Então podemos crescer com a falsa sensação de que o toque físico não faz parte da nossa linguagem de amor. Porque todas as vezes, ou na maioria das vezes que fomos tocados, ou que conhecemos, né, essa linguagem, não foi saudável. Então nós podemos ser, para essa criança, um ambiente que vai facilitar o descobrimento de um toque físico saudável. Gerar nessa criança esqueci de passar o slide para o Gabriel. Perdão, Gabriel, eu que esqueci de passar o slide para você. Por isso que eu estou olhando para trás. Eu que esqueci, tá bom? Perdão. Nós vamos gerar nessa criança a oportunidade do novo imaginário. Olha só. E aí, pensar na criança é pensar num tempo de fantasia, imaginário e simbólico também. E como que essa criança desenvolve o imaginário dela? O imaginário dessa criança ele é desenvolvido a partir das experiências que ela tem, dos 5 órgãos dos sentidos. Pode ser através da visão. Então, aquilo que ela vê, né, ela vai registrar e vai criar imagens na sua mente. Então, pode ser através da visão, da audição, do olfato, do paladar. O cérebro dela vai criar imagens. E essa criança, ela vai conseguir simbolizar, trazer para o real aquilo que está no seu imaginário. Então, o que é ludoterapia? Quem daqui gostaria de expressar aí? O que você acha que é ludoterapia? Não? Foi. Aqui, fala seu nome. Nós estamos aprendendo juntas, vamos lá. Lucimar. Então, não sei se vai ser exatamente com as palavras que eu deveria falar, mas no que eu entendi é a psicoterapia feita de uma forma porque a criança ela não sabe se expressar, né? Ela não sabe falar das angústias que ela está sentindo. Então, o terapeuta, através das brincadeiras que a criança escolher ali naquele ambiente, ele vai entrar, né, junto naquela brincadeira e, através dessa brincadeira, ele vai observar o que está se manifestando ali no psique daquela criança, através das brincadeiras, do comportamento dela ali. Acredito que é mais ou menos por aí, né? Através das brincadeiras. Uhum. Maravilhoso. Ela trouxe um ponto muito importante. Ela disse assim, permitir que essa criança chegue e ela vai escolher alguns itens e vai manifestar aquilo que ela está sentindo. Então, a gente parte do pressuposto que o ambiente do consultório precisa ser o quê? Acolhedor. Acolhedor, o que mais? Alegre. Lúdico e Hã? facilitador. Lúdico, facilitador, chamar a atenção da criança. Então, precisa existir dentro do consultório um ambiente que vai se comunicar com essa criança, que vai comunicar com ela, que faz parte do universo dela. E isso também requer de nós, terapeutas, uma comunicação com essa criança. A nossa fala, até a nossa vestimenta, pode favorecer a conexão com uma criança. Às vezes, no primeiro contato, você ainda não conseguiu, né, capturar aquilo que envolve essa criança, mas no decorrer dos atendimentos, você já sabe, e aí você tem a oportunidade de estabelecer, o que a gente já viu em outras aulas também, o rapport com essa criança, uma conexão com ela. Então,
Se eu vou receber uma criança, eu preciso estar vestida de maneira apropriada para sentar no chão. Por quê? Não pode ser um limitador no ambiente terapêutico. Vamos lá. Muito interessante a fala da irmã. Ela disse que é importante ter no consultório aquilo que vai gerar uma conexão com a criança e vai oportunizar exatamente isso. Ela se comunicar, e a ludoterapia é a terapia através do brincar, através da brincadeira. Quando essa criança brinca, ela consegue manifestar, através da brincadeira, aquilo que ela está sentindo. Ou um desejo, ou uma angústia, ou até a reprodução do ser que ela está se espelhando, se comunicando, né, dentro de casa. Quais as figuras de autoridade dentro de casa ela também está se comunicando e reproduzindo. Vamos supor que essa criança chegue no consultório e ela pega a boneca. Alguém conhece essa boneca? É da época de alguém aqui? Essa aqui é das antigas, hein? Essa aqui é das antigas. Pega uma boneca e essa criança começa a maternar. Coloca para dormir, dá simboliza como se estivesse dando mamar para essa criança. Ela está espelhando quem nessa ação? A mãe. Ela está espelhando a mãe. E pode também, essa criança, naquele momento, manifestar algumas angústias que ela tem internalizado na relação com a própria genitora, com a própria mãe. Então, observando essa criança durante a brincadeira, nós podemos perceber como se dá a relação também dentro do contexto familiar. Ou como se dá o imaginário dessa criança, que pode estar sendo construído a partir de filmes. Lembra que eu falei? A partir de imagens que ela está capturando. Às vezes, não diretamente a mãe, mas um parente muito próximo, alguém que faz parte do contexto dessa criança. Fato é, o imaginário dela está trazendo para o real, para o simbólico, aquilo que ela está... O imaginário dela está trazendo para o real aquilo que está aqui dentro, internalizado. Então, o brincar dentro da clínica com criança é muito importante, porque é uma forma dessa criança se manifestar. E aí, eu quero brincar um pouquinho com vocês. Vamos passar aqui, essa aqui é a caixa das emoções. Então, nós vamos passar, o Gabriel vai tocar uma musiquinha, e na hora que a música parar, você vai enfiar a mão, vai colocar a mão aqui dentro da caixa e vai tirar uma emoção daqui de dentro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa emoção. Vamos lá, Gabriel? Pode passar, passa a caixa, passa a caixa. É para passar, na hora que parar a caixa, isso, volta a caixa, volta a caixa. Vamos lá. Bota aqui, tem problema, vamos lá. Aê, passa a caixa, quando o Gabriel parar, aí você tira. Parou! Vamos ver. A Lu vai colocar a mão dentro da caixa e vai tirar uma emoção. Isso, mistura, sacode a caixa. O que será que vai sair? Vamos ver. Que emoção é essa, Lu? Bravo? Fala aí no microfone para quem está em casa te ouvir. Então, cara de bravo, né? Cara de bravo. Mas vamos entender um pouquinho. Todo mundo tem as mesmas emoções? Sim. Depende do momento, eu acho. Não. Vamos lembrar as principais emoções assim, ó. Quem já assistiu Divertidamente aqui, levanta a mão. O filme Divertidamente. Isso, muito legal. Ó, vamos pensar nas principais emoções. Segura aí, segura aí. Amor, raiva, medo, nojo.
Alegria, e alegria, e alegria. Vão lançar outro filme com mais algumas, maravilhoso. Recomendo todo mundo assistir. E a tristeza, muito bem, e a tristeza. Crianças, olha só. Todo mundo tem essas emoções aqui dentro da caixinha? O que você acha? Quem acha que sim? Ou melhor, quem acha que não, levanta a mão rapidinho. Todo mundo tem as mesmas emoções? Então, por que às vezes, um coleguinha fica muito bravo, chuta a porta, e o outro quase não fica bravo? Todo mundo tem? Naquele momento, Hã? naquele momento ela pode não ter esse sentimento, mas em outra situação, talvez até uma outra coisa que ele já vivenciou e aquilo passa a ter, traz esse sentimento para ele, ele sente esse sentimento passa a ser dele, mas não necessariamente na mesma situação. Entendi. Então, isso quer dizer que está lá dentro a informação. A emoção está lá dentro. Acredito que sim. Isso mesmo. Todo mundo tem as mesmas emoções. Todo mundo tem a caixinha da raiva. Todo mundo tem a caixinha da alegria. Todo mundo tem a caixinha da tristeza, do nojo. E agora eu quero ouvir a Lu falando. A Lu falou que tirou a emoção nervoso, né? Bravo aí. Lu, em que momento você sente essa emoção? Quando eu estou frustrada, talvez. Porque depende, isso já aconteceu muito no passado, eu ficar muito furiosa, de perder equilíbrio, de estressar mesmo. Mas, assim, hoje eu estou mais equilibrada, mas existem momentos ainda que você fica frustrado. Quando você está frustrado com uma situação, é muito difícil você não ficar bravo. Nem que você não fique com as pessoas, mas você fica para si mesmo, talvez, com raiva de não ter conseguido algo que você queria, de estar insatisfeito em alguma situação. Entendi. E como essa emoção se manifesta no seu corpo? Se você quiser, você pode levantar e mostrar para a gente, do jeito que você achar melhor. O que acontece no seu corpo quando você está assim, brava, nervosa? Olha, eu fico mal. Meu corpo todo dói. Fico toda dolorida. E onde a gente já tem problema, dói mais ainda. Por exemplo, se você tem um problema de coluna, dói mais ainda nesses momentos de tensão, porque parece que o seu corpo fica todo tensionado. E aí eu fico muito mal mesmo. Tem momentos, assim, dependendo da situação me dá até enxaqueca. Eu não tenho dor de cabeça, não tenho, mas em momentos assim que eu estou emocionalmente muito frustrada, muito triste, o meu emocional muito ruim, me dá enxaqueca. Entendi. Vamos passar a caixa. Segura a bolinha. Vamos lá, hein? Pode tocar, Daniel, ou Gabriel. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Tão forte brilha o sol. Aê! Vamos ver qual a emoção que vai sair. Que emoção é essa? Eu acho que ele tá alegre. Alegre, muito bem, alegria. E fala qual é o seu nome? Soraya. Soraya, em quais momentos você mais sente essa emoção? Ai, uma delas é quando eu vejo a casa arrumada. Quando vê a casa arrumada. Quando eu vejo a casa arrumada, quando a minha filha está feliz, a alegria dela me contagia. Quando ela está obediente, né? Quando o marido está legal, o marido está ali, está entendendo, né? São momentos felizes. E o que você faz que te deixa muito feliz? Em que momento assim você realiza algo que te deixa muito feliz? Algo que eu gosto de fazer? Sim. Olha, eu gosto de... eu fico feliz quando eu estou passeando, eu fico feliz quando eu estou na minha igreja. É um momento que eu gosto muito, o momento do louvor me deixa muito feliz. Eu fico muito alegre na igreja no momento do louvor, né?
Gosto muito da palavra, faz parte, mas o louvor me deixa feliz. Então, essas são algumas coisas. Ótimo. Vamos passar a caixinha. Segura a bolinha. Vamos passar a caixa. Solta o som, Gabriel. Quando não dá, tropeça aqui, oh, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus? Ê! Henriqueta, vamos lá. Tropeça aqui, oh, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Uma caixinha de emoções misturadas, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Como é que é? Pois é. É uma carinha de... Espanto, tá assustado, isso. Henriqueta, quando você percebe essa emoção no seu corpo? Cada um, Jesus ama cada um. Quando eu vejo uma injustiça, Ama todos, uma calúnia, Jesus ama cada um. me dá essa... Cada um, E dependendo do que acontece, eu caminho com a Lucimar ali. Posso partir para a raiva, injustiça e calúnia. E olha que interessante. Jesus ama todos. Nós todos temos todas essas emoções. Mas parece que algumas emoções são menos aceitas do que outras, não parece? Parece, né? Que às vezes a gente quer negar algumas emoções, mas se ela já está aí dentro, a gente já sentiu, já aconteceu. Então, é importante, todas as vezes que vier uma emoção, eu aceitar, porque ela já veio. Essa emoção já chegou. Então, é importante aceitar que essa emoção faz parte do meu ser. Ela está aqui dentro. E como pneumoterapeutas, podemos inclusive dizer para a criança que Jesus também sentiu todas essas emoções, porque ele foi humano. Então, é importante aceitar, validar. É se perguntar, faz sentido eu estar sentindo exatamente o que eu estou sentindo agora? Faz sentido eu ficar assustado diante de uma injustiça? Diante dos meus padrões morais faz sentido. Então, o que eu estou sentindo, eu vou validar. E o terceiro ponto é passageiro. Toda emoção, ela é passageira. Ela vai passar. E aí, quando se trata da raiva, do nervoso, existe uma tendência de querer reprimir essa emoção, negar a existência dessa emoção. E isso pode introjetar a emoção dessa criança, e isso pode introjetar comportamentos, né? Porque a emoção ela vai gerar um comportamento. Percebe que ela falou assim, no meu corpo se manifesta, né? Começa a doer, começa a potencializar onde dói mais. Às vezes, né, a pessoa vai manifestar através da fala, através do grito. Toda emoção, ela gera um comportamento. E é automático o comportamento. Ele vai aparecer, porque ele faz parte dessa emoção. Quando você está com raiva, o fluxo sanguíneo do corpo aumenta. Então, por isso que muitas vezes bate porta, a criança bate porta, bate os pés, se joga no chão. É importante lembrar que a criança está aprendendo a se autorregular. Então, quando ela percebe que o ambiente onde ela está facilita esse processo, e muitas vezes esse ambiente vai ser a família. Então, o papai e a mamãe são, na verdade, um ambiente mais próximo que vai auxiliar essa criança no processo de autorregulação. Então, um adulto que está com suas emoções funcionando bem, primeiro que ele entende, né, que ele tem todas as emoções, que ele valida, que ele sabe que toda emoção é passageira, ele vai olhar para essa criança com um olhar diferenciado. Estou falando sobre a família, ok? Então, quando essa criança manifestar a sua emoção, ela está em processo de construção do eu, olha só. O processo de construção daquele ser piquititinho está em formação. Ela está sendo construída. Imagine o que acontece
Lembrando aí de Winnicott. O que acontece quando uma criança não entende, quando ela não é informada de que toda emoção é válida? E ela exerce um papel importante na nossa vida. O que acontece com essa criança quando ela fica nervosa, mas ela está em um ambiente onde a ira não é aceitável? Ela tem que engolir o choro. Ela não pode se manifestar, contrário à opinião, às vezes, do pai, da mãe, do cuidador. O que acontece com essa criança? Vai ficando reprimida. Né? Eu estou compartilhando com online o que os colegas estão falando aqui. Vai ficando reprimida, ela vai introjetando, ela vai criando um falso self, um falso eu. Porque existe uma explosão, existe uma energia, existe um desejo, mas ela não pode manifestar. Porque no imaginário dessa criança, não é permitido sentir raiva. Só que, de alguma forma, vai aparecer. E é interessante que, na maioria das vezes, vai aparecer num ambiente onde ela se sente segura. E com pessoas que ela se sente segura, ela puxa o cabelo da irmã. Não puxa o cabelo na escola. Mas os comportamentos hostis acontecem dentro do ambiente familiar. Né? Porque é um ambiente, morde, dá tapa, às vezes responde pai e mãe. Porque ela está buscando uma forma de se autorregular. Quer ver? Agora a gente passou muito recente por isso, retorno às aulas. Muitas crianças iniciando o processo escolar na creche, na escolinha. Então a criança ficou lá, estava tudo bem. Foi só o papai e a mamãe chegar na porta da escola, o que aconteceu? Chorou, mas é só você aparecer. Estava bem até agora. Quem é o ambiente seguro daquela criança? O papai e a mamãe, o cuidador. Então, ela se sente à vontade para manifestar aquela emoção. Então, é importante que as nossas crianças entendam e aprendam desde cedo que toda emoção é importante. Por isso, Deus criou as nossas emoções. E todas elas têm uma função importante no nosso corpo. Inclusive a raiva. Vamos passar a caixa? Toca a música, Gabriel. Não corre lá dentro. Não corre. Jogar do outro lado do mar. Ela já levanta, né? Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de Aê, a irmã aqui, ó. Diga seu nome. Henriqueta, o microfone. Boa noite, doutor Ulisses. Maravilhoso, precioso. Está aqui no online. Fique à vontade para contribuir, doutor Ulisses. Estou encantado, estou encantado. Glória a Deus. Está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Muito bom, aleluia. Uma boa noite para todos, a paz de Cristo para todo mundo aí. Estou aqui, aprendendo também. Amém. Glória a Jesus. Amém, amém. Diga seu nome. Boa noite, me chamo Rosana. Rosana. Rosana, vamos ver que emoção você vai tirar, hein? Preocupada? Peraí. Triste. Triste. Ui. Triste. Preocupada, né? Rosana. Deixa eu ver direitinho. Não, esse daí está com medo. Esse está com medo. Triste é outro. Ah, com medo. Esse está com medo. Rosana, quando que você... Como essa emoção se manifesta no seu corpo, Rosana? Ou em que momentos, né, você sente essa emoção? Eu sinto medo em várias ocasiões, mas o que mais me assusta mesmo é medo, assim, de alguém da minha família morrer, ou, por exemplo, eu tenho dificuldade em relação à direção, eu sinto medo. Direção do carro? Uhum. Então, principalmente em relação a alguém, assim, medo de alguém da minha família
morrer, né? Da morte, né? De alguém da família. E como essa emoção se manifesta no seu corpo? Quais sinais você sente no seu corpo quando você sente medo? Choro, eu fico triste, né? Sinto doer também o corpo também, né? Eu me sinto mal. Parece que todo o meu corpo tá reagindo assim. Parece que a imunidade baixa também. Altera todo o sistema do corpo. Assim. Rosana, o medo, a presença do medo, ele impede a gente de correr certos riscos. Então, o medo, ele tem o seu lado bom, tá vendo? Ele impede que você coloque a sua vida em risco. O medo impede que você coloque a sua vida em risco. Mas o medo em excesso pode nos paralisar, né? E aí, olha que interessante, nós aceitamos a emoção, nós validamos, né? E quero dizer para você que toda emoção é passageira. No caso da Rosângela, você observa que ela apresentou vários elementos que dá para a gente ir trabalhando. Durante o atendimento com essa criança, dá para a gente ir pontuando e trabalhando cada um dos pontos que ela trouxe. Existe o medo em relação à direção, existe o medo de perder as pessoas que amam. Olha só, a brincadeira vai oportunizando a fala. Com a criança, é diferente, né? A gente não vai pegar uma anamnese e ir escrevendo, como muitas vezes fazemos com adulto. Mas durante uma dinâmica, uma brincadeira, a criança vem apresentando como cada emoção vai se manifestando no corpo dela, nas situações. E aí ela apresenta inconscientemente aquilo que está posto e na consciência também. Vamos rodar a caixinha? Mais um pouquinho, hein, Gabriel? Vamos lá. Opa, ele quer parar em você, Ruth. Ele quer. O Gabriel queria parar na Ruth e conseguiu. Começou, só vale se eu estiver brincando. Eu brinco, nem que seja para tomar a bola. Então, acho que essa aqui bem me representa. Uma raivosa, chega a estar babando. É isso. Chorando. Essa daí tá chorando de raiva. Eu tô chorando de raiva. Chorando de raiva. Quando volta um troço do cartório, meu Deus. Como que manifesta no seu corpo, Ruth? Mais cabelos brancos na minha cabeça. Meu Jesus. Vontade de matar o povo do cartório. Vontade de ir lá rasgar um no meio. E Ruth? A gente chora para não ir lá e rasgar um, entendeu? Entendi. É isso. Então o choro alivia uma dor. Interessante, o choro alivia a dor. Então pode chorar? Pode, deve chorar. Você não precisa segurar o choro. Quando der vontade de chorar, você pode chorar. E chora não só de raiva, né? A gente chora também de alegria quando a gente tem uma conquista que a gente comemora com Ferreiro Rocher. Aí a gente ri com força, né? Então, assim, as emoções são realmente preciosas, são presentes que Deus nos deu e elas estão aí para serem mesmo experienciadas por cada um. Tá tudo bem uma hora a gente chorar, tá tudo bem uma hora a gente sorrir, tá tudo bem uma hora a gente ficar com raiva de estourar uma zoster, né? Tá tudo bem sentir um calafrio na coluna, quando a gente não sabe o que fazer com uma situação. Tá tudo bem a gente sentir todas as emoções, porque elas são presentes do Senhor para nós. Amém. É isso. É isso mesmo. E olha que lindo, né? Porque Ele nos deu a oportunidade de extravasar essa emoção. E quando, nós já vimos em aulas passadas, quando o nosso corpo não harmoniza, ele somatiza.
Quando o nosso corpo não harmoniza, ele somatiza. Então é importante nós darmos essa oportunidade para a criança. Desde cedo, ela entender que ela pode harmonizar as suas emoções. Então, primeiro, ela saber que todos nós temos. Gente, é libertador a criança saber que seus pais também sentem raiva. Acredita? É libertador para ela saber que o papai e a mamãe também ficam tristes. Não são super-heróis. Porque hoje, essa criança que é pequenininha, ela, no imaginário, olha só, no imaginário dela, papai e mamãe são uma super mulher, um super-herói. Mas há de chegar o momento que ela vai entender, na realidade, que o papai e a mamãe não é super-herói, nem é uma super-heroína. Mas pode vir uma grande frustração e uma grande angústia, atrelado a isso, e alguns transtornos, como TOD, né? Como uma esquizofrenia e outros mais. Enfrentamento, dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque no imaginário dessa criança não era acessível a emoção dos pais. Então, faltou um ambiente que facilitasse e favorecesse o amadurecimento psíquico dessa criança. Porque o amadurecimento psíquico começa desde que é um bebezinho. Quando a gente vai passando pela fase da dependência absoluta, isso é totalmente dependente dessa mãe. Depois a dependência relativa, onde ele vai se desligando, vai ganhando autonomia, vai percebendo que ele e a mamãe não são um só. Existem outras pessoas envolvidas nessa relação. E aí ele começa também a se perceber, a identificar o seu eu. Só que, se ele tem uma força pulsando dentro dele, mas ele não aprende como gerenciar, como lidar e aceitar, né? Ou seja, aceitar, validar e saber que vai passar e está tudo bem, fica pesado, né? É preciso reprimir. Então, quanto antes nós aproveitarmos a clínica para ensinar, né, conduzir as nossas crianças, a palavra é essa, conduzir as nossas crianças ao processo de amadurecimento psíquico, que muitos só vão adquirir na vida adulta. Olha que grande oportunidade nós temos. Se eu e você, agora eu quero ouvir um adulto, tá bom? Se você tivesse a experiência, ainda na infância, de saber que as emoções podem ser aceitas, validadas e que elas são passageiras, o que teria sido diferente na sua vida? Ah, vamos compartilhar com quem está em casa? Foi quase um coro aqui, tudo. Quem quer falar? Ou quem está em casa também, viu? Fique à vontade. Só acionar aí que o Gabriel te dá a oportunidade. Boa noite, meu nome é Giane. Boa noite, Giane. Talvez hoje eu fosse menos ansiosa. Não sei se já repararam, a minha perna não para. Assim, na perna, eu paro a perna, mas aí a mão começa a se mexer e eu não consigo deixar as unhas crescer porque eu roo unha. Então, eu creio que se as minhas emoções tivessem sido menos reprimidas, hoje eu seria menos ansiosa. Ou não seria ansiosa. Você consegue recordar o que você gostaria de manifestar quando você era uma criança? Você consegue ter lembranças? Eu era chamada a atenção quando eu não lavava uma vasilha direito, eu não limpava a casa direito. E é isso, óbvio, ter que lavar de novo ou limpar de novo a casa gerava raiva. E ser mandada por conta dos irmãos, né, uma tarefa repassada que o irmão mais velho não fazia, ou o irmão mais novo não tinha feito e era passado para eu fazer, e aí vinha a raiva também. E eu não podia me expressar de outra forma, a não ser ter que fazer. E aí o fazer era fazer batendo, era andando pesado, e às vezes até batendo no portão também.
o portão da casa da minha mãe. Se pudesse falar, expressaria quanta força eu tenho, ou tinha. Mas aí a raiva como que eu me expressava? Era assim, batendo as coisas, jogar nem tanto, mas eu não podia. Mas a maioria das vezes eu não podia me expressar, né, diante da minha mãe, e aí eu tinha que me calar e quietar. E o nosso corpo fala, né? Muito. E o nosso corpo fala. Então, de alguma forma, vai ser manifestada essa emoção. Seja através do choro, da fala reprimida, seja através do bater um portão, seja através de roer uma unha, seja através da inquietude das pernas, enfim, de alguma forma, o nosso corpo vai manifestar. Tem 2 participações, por favor, fique à vontade. José Ricardo. Boa noite, irmãos. A paz para todos. Boa noite, a paz. Eu estou trabalhando e estou aqui assistindo a aula e me veio uma conexão de palavras na mente que eu acho que pode... Não sei, eu vou colocar e vocês vão me dizer se está correto ou não. Por exemplo, se nós pegarmos algumas emoções que foram citadas e nós colocarmos a palavra mente no final delas, por exemplo, amedrontadamente, raivosamente, alegremente, será que isso tudo não tem a ver com o poder que a nossa mente tem? Eu me lembro de uma aula que o Dr. Ulisses ele menciona, eu não lembro agora qual módulo, mas que ele fala muito da mente, que a mente é capaz de coordenar, de dominar o nosso corpo, né? Me corrija se eu não estiver errado. Então, eu fiz esse link na minha mente e eu queria saber se é correto ou não, porque talvez você, tendo um domínio maior da mente, né, hoje como adultos, a gente pode ter a capacidade de ter uma outra atitude, né, embora a aula hoje seja mais voltada para a criança. Então, essa é a minha colocação, né? Você colocar os sentimentos com a palavra mente no final, se isso está correto ou não. Irmão José, o pensamento, ele vai gerar a emoção. O pensamento é automático, né? Por isso que o inconsciente, ele, em muitos momentos, nos pega. Porque o pensamento, ele é automático. O comportamento, ele vem... O pensamento gera a emoção. E a emoção vai gerar o comportamento. Por isso que eu fiz esse link, porque se nós pegarmos, por exemplo, a palavra medo, né, e nós colocarmos amedrontadamente no final, você vai ver que é uma mente com medo. Exatamente. Raivosamente, é uma pessoa é uma mente que está com raiva. Então, seria mais ou menos isso que eu queria só fazer a minha colocação aí. Maravilhoso. Obrigada, irmão. Tuane. Amém. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação a... Você fez uma pergunta aí sobre se vocês soubessem, né, que as emoções iriam passar e tudo mais, e tivessem elas acolhidas, vamos dizer assim, né? Como seria? Seria diferente? Todo mundo falou que sim, né? Que todo mundo seria diferente, talvez. Em relação a nomear essas emoções, ajudar a criança a nomeá-las e acolhê-las também, né? E isso é bacana fazer ou não, se deve ou não, até porque a gente também muitas vezes não sabe identificar, né, o que é. Sim, é um exercício, né? É um exercício para nós, adultos. E todo o processo começa na gente. Todo o processo. Então, eu só consigo aceitar algo que eu tenho domínio sobre. Então, se eu conheço essa emoção, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o que está acontecendo. O que eu estou sentindo. Ou seja, o pensamento veio uma emoção, automaticamente. Vamos lá. O que eu estou sentindo? O meu pensamento vai dizer o que eu estou sentindo. Então, eu estou me sentindo, igual a Henriqueta falou, eu estou me sentindo injustiçada.
Por quê? Porque ela viu uma cena de traição ou de... calúnia, exatamente, exatamente. Então, é importante a gente nomear, dar um nome. Eu sei que o que eu estou sentindo é raiva. Ok. Tanto que o meu corpo está dando sinais de que eu estou sentindo raiva. E o que eu vou fazer com essa raiva? A partir daquilo, né, a partir de ter identificado, nomeado, ou seja, aceitei, validei, fez sentido, e agora eu sei que ela é passageira. Mas eu posso me ajudar nesse processo. Como? Posso chorar, como a Ruth falou. Eu choro, então, de alguma forma, ela está se esvaziando, se regulando. Então, nós vamos encontrar formas de autorregulação. Essa criança, quando ela sabe que ela está em um ambiente que aceita quem ela é, aceita a emoção que ela está trazendo naquele momento, valida, porque o adulto diz para ela assim, eu sei, você está com raiva, né? Realmente, quando um coleguinha toma o brinquedo da nossa mão, a gente sente raiva. E por que sente raiva? Porque invadiu o espaço. A raiva, ela se manifesta por isso. Ou alguém invadiu o seu espaço. Então, a ausência de raiva também tem grandes prejuízos. A ausência da raiva nos torna pessoas onde todo mundo faz o que quer. Qualquer pessoa pode invadir o seu espaço, está tudo bem. Olha só. Então, por isso que é importante, sim, Tuane, nomear o que estamos sentindo. Dar nome para as emoções. E aí, daqui a pouco, a gente está brincando com elas. Ah, você está com raiva. Não tem problema não, calma. Cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. Vai passar, é passageiro. Isso, é respiração. E para a criança, a gente vai ensinar de uma maneira lúdica para ela. Cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. E faz esse exercício com ela. Você pode dizer para ela tomar um copo de água. Sai do ambiente, toma um copo de água. Quando você achar que você vai... Porque a criança, o imaginário dela é algo maravilhoso para a gente acessar. Porque quando você diz para ela assim, na hora que você estiver com raiva, com muita raiva, você pode ir lá e tomar um copo de água. Sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a esfriar. Vai começar a esfriar. E ela vai começar a viajar com você. Porque o imaginário dessa criança permite. Agora, quando você fala com adulto, é diferente, né? Por isso a abordagem é diferente, a técnica é diferente. Mas com a criança, nós podemos aproveitar esse universo do imaginário. Então, você imagina, quando ela estiver em casa, que ela sentir que está vindo aquela raiva, e às vezes ela quer manifestar com hostilidade através da palavra, né, respondendo, ela vai lembrar de colocar uma água na boca, porque vai esfriar. Esfriar. Tá? Sim. Sobre essa situação, eu tenho 2 netinhas, né? E a mais velha, ela é bem agitada. E aí, outro dia, eu comecei a treinar, a fazer esse exercício. Porque eu sou de uma geração que não era assim, né? Aquela geração que ela estava falando, né? Qualquer coisa, batia, jogava a gente longe, aquelas coisas todas. E reprimíamos, né? A gente foi, né? Apanhei de fio de ferro, minha mãe pegava pelo cabelo, jogava igual bola de boliche, era desse jeito. E aí a minha neta estava esses dias, foi dormir lá em casa, e ela, antes de dormir, às vezes ela fica muito agitada. E ela estava agitada e começou a gritar, a chorar. Aí eu peguei e falei, Ana, olha para a vovó. E eu falei, vem cá, dá um abraço na vovó, vem cá, bem pertinho da vó. Aí abracei ela, falei, ai, vovó te ama tanto, meu amor. Ai, você é tão linda. E fui fazendo isso, e ela foi, falei, ai, que bonito. Deixa a vovó botar o pijaminha para você dormir, meu amor, a gente vai deitar. E aí fui fazendo isso com ela, e ela foi acalmando, e acalmou ela. Então, eu fiz ao contrário, porque se fosse, para disso, Ana, vai vestir a roupa, vamos dormir. Se fosse, né? Sim. Né? Sim. A Simone que não tinha conhecimento em relação a essas coisas. Mas agora, exercitando isso, eu já estou tentando de uma outra forma. Simone, funcionou? Muito, muito.
Funcionou. Estou exercitando isso, porque para mim, né, com a idade, eu estou com 61 anos, a gente é de uma geração que para com essa besteira, tá batendo as pernas, e a minha nora, como é mais nova, ela, sogra, você tá agindo assim, eu falo, não é nada, é mimo, eu não sei o quê, entendeu? Então, eu estou começando a exercitar agora nas minhas netas, já que eu não pude fazer nos meus filhos também, né? Glória a Jesus. Claro que eu já não fiz o que minha mãe fez, mas eu estou fazendo melhor agora com as minhas netas, e funciona. Que bênção. E é exatamente esse o processo, né? Os nossos filhos serão melhores do que fomos, nós somos melhores do que os nossos pais. E essa é a geração, para a glória de Deus. Por isso estamos aqui, todos em construção. Louvado seja Deus que a gente está buscando aprendizado também, né? E a Isso. EP tem sido uma grande valia para a minha vida. Amém, amém. Veja bem, eu quero te ouvir. Com relação à raiva, quando você e eu estamos nervosos e alguém quer nos convencer de alguma coisa, seu cérebro está preparado para ser convencido? Não escuta. O senso crítico está super alterado. Você precisa de um tempo para se regular. Para se regular. E a criança é a mesma coisa. E qual é a vantagem da criança? Ela é uma folha branca, sabe? Quando a gente lembra disso, ela está em processo de construção. Então, assim, ela está num processo de aprendizado. A Simone deu um exemplo lindo com a neta. Imagine essa criança entendendo que, quando ela desregula, ela pode se autorregular, porque é esse o ensinamento que está sendo passado. Você vai conseguir se autorregular quando você trouxer pensamentos. Olha o pensamento automático que vai regular a emoção, né? E aí nós estudamos na PNB, Programação Neurobíblica. Então, nós adultos, quando estamos num momento de ira, qual o versículo que salta à nossa mente? Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Isso vai trazendo uma autorregulação para a gente. É isso, autorregulação. É isso. Então, nós... Isso, a irmã está compartilhando aqui, ó. Quando vai falar uma palavra dura, ela lembra, a palavra dura suscita a ira, e a resposta branda desvia o furor. Está vendo? Nós estamos, a palavra dura suscita a ira, e a resposta branda desvia o furor. Nós estamos em processo de programação, reprogramação, né? Então, nós estamos programando a nossa mente conforme diz Romanos 12. Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que é viva, que é eficaz. E as nossas crianças já podem experimentar. E quando esse ambiente familiar não proporciona, por conta da história que seus pais também tiveram, o consultório se torna esse ambiente. Pode falar. Rosana, né, doutora Lorena? Pergunta? Eu estava pensando aqui, porque tem algumas linhas, não tenho certeza, já ouvi falar de uma linha da psicologia, que quando a criança está com raiva, tem que pegar uma boneca, alguma coisa, jogar no chão, bater naquela boneca. Eu já ouvi falar alguma coisa assim a respeito disso. Já vi até uma mãe mandando a filha fazendo isso, falando que o psicólogo mandou fazer isso e tal. Eu não tenho certeza, só uma, né, que vai assim de contra o que a gente está falando aqui, né? Assim, eu creio, né? Não sei, é uma dúvida minha. E a outra questão que eu parei para pensar aqui foi na questão da falta da emoção também, igual você estava falando, que eu acho que passa a ser até um problema, talvez um trauma da infância, algo que reprimiu, né? Que vai reprimir aquela criança ou que reprimiu aquela criança em algum momento. E que depois, na vida adulta, ela já, às vezes, até na infância mesmo, na adolescência, não manifesta aquela emoção mais, né? Então, isso também passa a ser um problema, não ter a emoção, né? Sim, precisamos investigar, né? O que aconteceu que limitou o potencial daquela emoção, travou, por que não podia manifestar? Lembra do exemplo do pai de Winnicott? Quando ele ainda era uma criancinha e ele quebrou o nariz da boneca da irmã. Que exemplo maravilhoso. Aquele pai cheio de sabedoria poderia ter questionado ele na hora. Por que você fez isso? É o boneco que sua irmã mais gosta, agora você vai se virar, agora você vai consertar.
você é um burro e por aí vai, um grosso, um grosseiro, não sabe brincar, nunca mais mexe nas coisas da sua irmã tem razão mesmo, porque você não... Ao invés de passar aquele sermão de censurar o filho, ele agiu com sabedoria. Ele aproveitou a oportunidade e agiu com intencionalidade de mostrar para o filho, mostrar para aquela criança que nós podemos reparar. Ou seja, ele manifestou uma emoção ali. Ele estava indignado, ele estava... né? Alguma coisa aconteceu que gerou um incômodo e o nariz da boneca quebrou. Eu não lembro agora se caiu, não lembro agora. Eu sei que alguma coisa aconteceu, mas o pai agiu com muita sabedoria. O pai foi lá e reconstruiu o nariz da boneca. Então, em alguns momentos, as nossas crianças vão manifestar a emoção de uma maneira primitiva, porque é instintivo, né? Vai vir. Como eu falei, o fluxo sanguíneo aumenta. A tristeza vai gerar aquela melancolia, aquele choro, a frustração vai gerar o choro. Imagina você frustrado não poder chorar. Você frustrado e ter que ficar esboçando sorriso. Né? Tá triste e ter que engolir o choro. Então, assim, é essa criança saber que essa emoção faz parte do ser dela. Faz parte do ser. O que nós precisamos? Aprender a regular. Então, o adulto, ele vai ensinar. Então, o adulto, quando ele está saudável, ele se torna um ambiente facilitador para o desenvolvimento psíquico dessa criança. Por isso, na clínica com criança, os pais precisam participar ativamente. Os pais precisam ser instrumentalizados. Eles precisam saber como cuidar dessa criança, como caminhar com essa criança, porque o tempo que ela passa no consultório é muito pequeno. É 40 minutos, 1 hora, uma vez na semana, a cada 15 dias. Mas os pais precisam saber como dar continuidade a esse processo dentro de casa. Afinal de contas, o melhor terapeuta dos filhos são os pais. São os pais. Imagina, nós vamos apresentar para essa criança que nós temos todas essas emoções. Que quando vier a raiva, ou a alegria, ou a tristeza, ela vai identificar, ela vai dar um nome, igual a Tuane falou aqui, né? Vai dar um nome para aquela emoção, ela vai aceitar, porque faz parte dela. Ela vai validar. Faz sentido eu estar sentindo isso? Nossa, não faz sentido. Então, deixa isso para lá, vou brincar. Ou faz sentido. Puxa, puxaram o meu cabelo. Eu não gosto que puxa meu cabelo. Ou as meninas cacheadas não gostam que botam a mão no cabelo cacheado quando está molhado. Não pode colocar a mão no cabelo cacheado molhado, tá, gente? Só depois de seco. Então, ficou bravo, ficou com raiva. Não queria que encostasse a mão no cabelo cacheado molhado. E ela pode falar. Ela pode validar essa emoção. Mas aí, quando chega dentro de casa, que a criança, aí vem abraçar. Aí vem o pai, todo jeitoso. A menina acabou de sair do banheiro com os cachinhos, tudo, né? Ali, aí vem o pai, abraça, passa o dedo no cabelo. 60 minutos arrumando o cacho, vem alguém, passa os dedos no cabelo da criança. Não pode, gente. Mas a criança tem que engolir o choro. Que besteira! O que é um cabelo? Daqui a pouco está tudo bagunçado. E vai falando. Mas é o cabelo dela, é o corpinho dela. Ou o investimento que ela fez. Ela pode chorar, porque ela ficou triste. Invadiram o espaço dela. O corpinho dela. E aí, imagina como fica a cabecinha dessa criança se no consultório ela é conduzida a entender que todas as emoções são válidas, que ela pode avaliar, aceitar e sabe que é passageira. Mas quando chega dentro de casa, ela tem que engolir o choro. Então, olha só, o manejo dentro da clínica. Nós precisamos instrumentalizar os pais. Trazer para esses pais o conhecimento também. Sobre as emoções, sobre aquilo que estamos trabalhando com a criança, aquilo que percebemos que pode ser potencializado dentro de casa. Vou dar um exemplo de um terapeuta daqui da EP, que está trabalhando com uma criança o processo de luto que ele está vivendo. Vamos lá.
Alguém aqui gostaria de imaginar, olha só, vamos ativar o criativo? Vamos ativar o criativo? Como trabalhar o luto com uma criança dentro do consultório, uma criança de aproximadamente 6, 7 anos. A família traz a criança para o consultório, por quê? No primeiro dia de aula, vou apresentar o caso, hein? No primeiro dia de aula, essa criança chegou em casa triste, porque ela teve que segurar o choro dentro da sala de aula, porque a professora fez uma dinâmica. E a professora perguntou assim, do que vocês têm medo? Aí os coleguinhas começaram a falar. E uma coleguinha virou e falou assim, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, de que alguém que eu goste muito morra. E aí ativou, né, a emoção, o gatilho daquela criança. Ela está vivendo um processo de luto. Então, essa criança chegou, né, para o atendimento terapêutico após essa demanda que foi apresentada pela criança. Ou seja, a criança está ou não está vivendo o processo de luto? Está. Existe ou não existe uma angústia? Existe. Existe uma emoção de tristeza ali? Sim. Ela precisa colocar para fora? Precisa. Nós, adultos, conseguimos chegar numa roda de amigos, em alguns momentos, né, e manifestar. E essa criança, se chega para você no consultório, qual é a abordagem? Fique à vontade, tá? Quem está aqui no online também pode abrir o microfone. Qual é a abordagem com essa criança que chegou no consultório e está passando por um processo de luto recente? Jeane, vai compartilhar a experiência. Eu perdi meu esposo há 3 anos atrás, e meu filho, eu tinha um filho de 6 e a menina com 14. Aí eu vou contar só o que eu fiz com eles, né? O que eu fiz comigo eu não vou contar, não. Deixa para terapia. Conversando com os dois, é claro que com o mais novo eu precisei ser mais explicativa. E eu falei com ele assim, falava com eles, que sempre, em qualquer lugar, em qualquer hora, onde estivesse, perto de quem estivesse, se desse vontade de chorar, eles poderiam chorar. Se estivesse em casa e desse vontade de chorar, sentisse saudade, era para vir até mim e me pedir um abraço, que a gente ia se abraçar e ia dividir a saudade. E se estivesse na escola, era para pedir para a tia, ou quem estivesse perto da avó, de qualquer tio, de um adulto, né? Pedir para aquela pessoa que fosse, vamos dizer, o responsável. Pedisse um abraço a alguém, que aí essa saudade iria ser dividida. E eu procedi dessa forma com eles, com a menina, com 14 anos, né? Entendia mais, mas ainda assim, eu falei com ela, chora, aonde você estiver, perto de quem você estiver, eles vão entender. E se for aqui em casa, vem até mim e me pede um abraço, que a gente vai dividir. E fiz dessa forma com eles, repeti várias vezes isso com eles. E dentro de casa, às vezes, quando eles me viam chorando, eles vinham, até mesmo pequeno, eles vinham até mim, ele me dava um abraço. Não falava nada, assim como eu fazia com eles. Às vezes, eles chegavam e pediam, mãe, me dá um abraço, e eu abraçava. Aí, as primeiras vezes, ele se expressou, estou com saudade do meu pai. Em algumas vezes, ele não se expressou, e eu perguntei, você está com saudade do seu pai? Ele respondia que sim. E, muitas das vezes, eu nem perguntava nada, só abraçava. E aí, o tempo do abraço foi diminuindo ao longo do tempo também. E eles, quando vinham, ele vinha me abraçar. Quando me via chorando, ele vinha e me abraçava também, não falava nada, não perguntava nada. E aí, quando eu desapertava o abraço, ele, tá bom, mãe? Tá bom. Aí ele se afastava de mim. Interessante, né? Se permitir viver o luto, não negar esse processo, que faz parte da nossa vida. E é importante, porque aí vem, né? A ausência da tristeza pode nos tornar também
pode gerar em nós a ausência de empatia com o outro, diante da dor do outro. Se eu não sofro, se eu não sinto tristeza, por quê? Que moleza é essa? Então, a ausência da tristeza pode gerar nessa criança uma dificuldade de ter empatia. Mas o excesso da tristeza? Uma depressão profunda. Está vendo? Nós precisamos conduzir as nossas crianças nesse processo de autoconhecimento também. E a construção do eu, você vai sentir. Mas tem o equilíbrio. Tem o equilíbrio. O irmão aqui quer compartilhar, o pastor. Gente, pode apertar as bolinhas, tá bom? Aí, ó. Tô vendo a Ruth já está apertando. Boa noite, meu nome é Carlos. Boa noite, Carlos. E sobre a questão do luto da criança, eu demorei, mas no mês de dezembro eu fiz 2 funerais de 2 irmãs da nossa igreja. E em um deles eu vi a família, geralmente quase não vê criança, né, no funeral. Não sei se os pais, para poupar a criança, para não deixar, e nesse tinha. E eu estava próximo do corpo lá da irmã, eu vi a mãe chegar com um filho de 8 ou 7 anos, explicando para ele o que aconteceu com a avó. Interessante, eu parei, fiquei ouvindo. Aqui, meu filho, a vovó está aqui nessa caixa aqui, que é um caixão, e ela viveu aqui com a gente 79 anos, e Papai do Céu veio e levou ela, porque todos nós vamos passar um dia por isso. E a criança ali, olhando, ouvindo a mãe, ah, mãe, então tá certo, então vovó foi embora para ficar junto com o Papai do Céu. Aí passou, aqui veio a outra filha, com a menina no colo, e explicou do jeito dela o que aconteceu com a avó. Né? A vovó está dentro dessa caixa aqui agora, não está mais aqui com a gente, e ela foi para o encontro com o Papai do Céu, e ela não vai viver mais entre nós. Né? E ali foi vendo cada um contando para os seus filhos. E passou, daqui a pouquinho, estavam aquelas crianças brincando, correndo ali. Eu falei, gente, interessante isso, que muitas das vezes nós temos medo de falar com a criança que isso vai acontecer um dia conosco. Né? E passou já 2 meses, e eu perguntei, como é que está? Pastor, a minha outra filha aceitou tão bem isso, que nem pergunta mais. Então, quando não tem essa dor, saber que vai perder um dia, né? E como eu vi alguém falar sobre a questão do medo de perder alguém da família, né? Então, isso é coisa que a gente vai ter que trabalhar, que nós vamos perder. Nós não vivemos eternamente aqui. Né? Eu me lembro que o dia que eu estava aqui no estado, que eu acabei de fazer uma geral no meu carro, alguém ligou, meu irmão ligou, a mamãe morreu. Aí eu falei, Deus, poxa, minha mãe morreu? Aí na hora o Espírito Santo falou, a mãe do João morre, a mãe do José, por que a sua também não morre? Né? E muitas das vezes nós não queremos aceitar coisas que faz parte da vida. Então, a criança que não tem isso, não fala a verdade, ela vai procurar o avô, a avó, a mãe. Aí você vai falar o quê? Mentira, chega, conta a verdade. Que essas coisas vêm. Então, quando há essa consciência da criança, eu acho que a dor é menor. Né, você consegue entender que o papai, a vovó vai, o vovô vai, e depois vai, todos partimos um dia. Então, isso é legal, eu achei muito interessante aquilo. Né, que muitos pegam a criança, não, vai ficar quietinha lá, porque não pode participar disso aqui, mas coisa que é da vida. A vida tem momento de choro, de tristeza, de alegria, né? E a criança, quando daqui a pouquinho ela esquece. Quem tem dificuldade de esquecer somos nós, adultos. Mas a criança bem instruída, ela esquece. Vamos lá. Essa criança que chegou no consultório, é importante, sim, nós lidarmos com a verdade, respeitando o tempo, né, cognitivo também dessa criança. Essa criança, quando chega, porque o luto ele é um processo, certo? Não se encerra ali no momento em que encerrou ali no cemitério, não. O luto ele é um processo.
Então, essa criança, quando chega no consultório, como abordar um tema tão delicado e que traz uma angústia? Essa criança estava com uma angústia, prova disso, o choro na sala de aula. Então, essa criança, ela chega e ela se coloca diante dos brinquedos e ela pega o Lego. Ela monta a cena que reproduz o velório da avó. Ela convida para uma brincadeira, onde manifesta, ali na cena da brincadeira, a angústia inconsciente que ela estava sentindo. Então, a terapia, através do brincar, ela vai trazer o imaginário dessa criança para o simbólico e o real, o que está passando aqui dentro. Uma angústia que está reprimida, muitas vezes, e que ela ainda não consegue expressar através das palavras, mas através do brincar, sim. Ela consegue se colocar. Porque no brincar, né, você passa pela fantasia, o imaginário vai vir, ali pode acontecer. Então, ela monta a cena e coloca os personagens. E é interessante porque essa criança, quando traz a família e vai fazer a conexão de quais eram os principais momentos que essa criança tinha com essa avó. A principal conexão desse neto com essa avó era o brincar. Eles passavam muito tempo juntos brincando. E a família, né, teve a oportunidade de manifestar que a criança estava com dificuldade de pegar os carrinhos que brincava com a avó. Mas, através do brincar, ele começou a elaborar o seu luto, começou a externar, colocar para fora a angústia que estava sentindo. Então, foi através do brincar no Lego, foi através do jogo de videogame, aqueles jogos que tem a oportunidade de criar personagem. Ele criou um personagem que era a avó, e ali ele brincava junto com a avó. E o Winnicott vai dizer para a gente que aquela criança estava passando por um fenômeno transicional. Um fenômeno transicional. Ele vai transicionar esse período, esse processo. Mas a forma com que ele encontrou de externar a angústia, o luto que ele está sentindo, foi através do brincar, reproduzindo e revivendo cenas que ele vivia com essa avó. Talvez quando a gente pergunta diretamente assim, está com saudade, né? Ou, dependendo da criança, ela vai expressar. Dependendo da criança, um abraço mais acalorado, com mais tempo, né? Onde ele consegue suprir o abraço do pai. Né? O abraço do pai. Então, ter essa sensibilidade no manejo dentro do consultório, saber que a criança, não precisamos nos precipitar, a criança vai trazer a angústia que está internalizada. E um ambiente que facilita, os brinquedos que são postos ali, permite que essa criança ative o criativo e o real, e traga à existência o ser verdadeiro. O ser verdadeiro. E por que é muito importante trazer o pai e a mãe para esse lugar da clínica? Para que não seja minado quando chegar dentro de casa. Por quê? Porque a gente pega uma peça desse jogo familiar e começa a trabalhar com essa peça que é a criança. E aí, quando essa peça volta para o contexto familiar, começa a não encaixar. Porque no ambiente que está disfuncional e uma criança começa a receber, né, a valorização do eu, do ser, uma educação psicoemocional, começa a não encaixar. Então, essa criança também pode entrar em um outro sofrimento, com censura. Né? Então, a gente também precisa ter essa sensibilidade de preparar os pais. E um olhar e uma escuta ativa para essa criança. E um olhar diante daquilo que parece ser só uma brincadeira, pode trazer muitos elementos que expressam o imaginário, simboliza através da brincadeira e é apresentado também através das fantasias que essa criança traz durante o brincar na clínica. Bom, sim, vamos lá. Aqui, vou só passar aqui alguns itens. Ó, tem
tem o semáforo. Eu gostei muito, porque logo no início já falaram que o ambiente, né, vai proporcionar. Você pode pegar um semáforo, essa criança chegando, olha só, o que ela não pode? Se você está trabalhando as emoções com ela, está clareando? Tá. Olha o sinal de alerta. Então, dependendo da emoção que vier, eu vou ligar o sinal de alerta. Aí pode bater no colega, quando eu estou com as minhas emoções. Né? Não pode. Então, o que eu vou fazer? Aí a gente vai ensinando, né, conduzindo essa criança ao processo de amadurecimento psíquico, conduzindo essa criança a entender que ela pode acolher as próprias emoções. Antes da gente finalizar aqui, tem um balão atrás da sua cadeira. E tem um recadinho nesse balão para você. Qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Tem um bilhete, tem um recadinho para você. Olha que interessante. Gostou? Olha que interessante. Alguns ganharam um presente e tiveram receio de acessar. Foi ou não foi? Tia, eu posso estourar? Tia, é meu mesmo? Eu dei para você o presente. Eu falei assim, ó, tem um balão atrás da sua cadeira e tem um recado para você. E tem um recado para você. O que às vezes um sistema de rigidez pode nos colocar em um lugar de aprovação constante. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu dei para você? É seu. É seu. Eu fiz para você. É seu. Às vezes, o receio era de estourar. Vai fazer barulho, vai incomodar. A Ruth está falando assim, agora o pessoal que está no online não ganhou, mas veja bem, sábado tem de novo. E você pode vir no sábado, quem está aqui também pode voltar no sábado que tem novidade. Lorena, é a parte 2? Não, é a parte 1, só que tem novidade. Tá bom? Quero ouvir vocês. Querem dar alguma contribuição? O pessoal do online, por favor. Eu escolhi uma pessoa do online? O Paulo, que fez assim, ó. Paulo, abre o seu microfone, fica à vontade. Acho que caiu, Paulo. Agora deu certo? Não, peraí que eu estou só... Estamos te ouvindo. Você fechou o microfone. A criança do Paulo está brincando com a gente. Abre e fecha o microfone. Enquanto o Paulo libera ali, quem está aqui na sala que gostaria de compartilhar, avaliar sobre a aula? Aqui, ó. Tá aí, obrigada. Eu gostei muito da aula. Achei ótima, maravilhosa. Até porque eu tenho o desejo de atender crianças. Então, para mim, foi maravilhoso. Que bênção. Depois você chega aqui e dá uma olhadinha. Sim, gostei muito. Quero tudo isso aí na minha sala. Quero saber onde você comprou essas bolinhas. Quero aquela caixa. Gostei muito de tudo. Sim, pensei nisso também. Nós aqui não gostamos?
Isso, e olha que legal, ó. Maravilhoso. Ela é uma caixa musical. Então, se você quiser trabalhar, né, questões de música, você vai trocar o conteúdo que está dentro. Né? Então, eu tenho alguns legal. CDs que eu coloco com imagens e a criança vai ver e vai cantar músicas com aquela imagem. Ou ela pode ver aquela imagem e falar Olha o que aquela imagem só. representa para ela. Você vai ativar a curiosidade, né? A gente estava doido para enfiar a mão dentro da Sim, caixa e é pegar. verdade. O que vai sair para mim? Ó, nós vamos conversar mais futuramente. Vamos, amém. Amém. Alguém mais? José. Vamos lá, tá bom? O Paulo conseguiu. Fala, Paulo. Conseguiu? Minha querida, queria te parabenizar porque foi magnífico. Glória a Jesus. A gente já trabalha com criança há algum tempo, com igreja, com esporte, mas como que a gente aprende com essas técnicas e às vezes nem é tanto falar, né? É fazer. E na verdade eu fico assim, até emotivo quando eu vejo empatia, né? Quando a Giane contou sobre a luta dela aí, a gente fica imaginando o coração de uma criança que passa por algo tão difícil. E como que as brincadeiras que você colocou pode ajudar a reconstruir essa história, né? Então, acho que isso aí é muito válido e que Deus esteja sempre nos abençoando, porque nós nunca sabemos a quem nós vamos ajudar, a quem nós vamos ter que dar esse apoio. E às vezes pode ser... Essa semana mesmo eu estava dando uma palestra, nós vamos dar uma palestra sobre algumas áreas da psicanálise da associação, e aí eu estava ontem numa outra reunião dando uma orientação como vai ser isso. E surgiu um assunto lá de um colega de um pastor também, que ele foi morador de rua. E eu tinha falado sobre uma experiência que eu tive lá na rua, quando eu parei o carro e veio um morador de rua, já estava meio bêbado, queria guardar o carro para me dar um dinheiro ele. Eu falei para eles, muitas vezes, queridos, nós como pastores, como terapeutas, como evangelistas, a gente chega perto, você não quer nem olhar para a cara dele. E como você vai conquistar essa pessoa para você falar do amor de Deus se você não demonstra amor? Né? Então, isso foi assim, uma das coisas que a gente falou. E eu percebi que, com criança, a linguagem mais importante não é escrever a anamnese, né? É mostrar amor. Exatamente. O amor, ele é a revelação do próprio Deus, né? Nós seremos reconhecidos pela amabilidade. Então, mesmo que se tenha muita técnica, mas se não houver amor... Isso. Exatamente, meu irmão. Glória a Jesus. Irmão, obrigada, viu, irmão? Joia. José Ricardo. Como disse o irmão, eu faço minhas as palavras dele. Parabéns, excelente aula. Eu fiquei muito interessado também nessa caixa que a irmã mencionou, embora para mim seja difícil, eu não sei se eu consigo ela. Eu moro fora do Brasil e a criatividade do brasileiro ela é fantástica, né? Eu moro nos Estados Unidos e aqui às vezes a gente falta esse material, falta muita coisa que nós temos no Brasil. Mas a minha pergunta, eu tenho uma pergunta a fazer que eu mencionei no texto. Qual a idade mínima para se começar uma terapia desse tipo com criança? Irmão, não tem uma idade mínima assim, né? Até porque, às vezes, vai chegar um bebê para você. Mas esse bebê é a porta de entrada para que o casal seja acompanhado. O bebê é o que a gente chama de paciente identificado. Não é isso? Paciente identificado. A família imagina que o problema é a criança. Mas aí quando nós vamos, né, entender o contexto familiar, como está aquele casamento, como está a relação, como foi a gestação desse bebê, foi planejado, não foi, aí nós vamos entendendo que, na verdade, aquele bebê foi a porta de entrada
para que a terapia chegasse ou para o papai, para a mamãe, ou para o casal. Então, assim, não tem uma idade, mas com a criança, à medida que ela consegue já se comunicar, às vezes através de um rabisco, de um desenho, o Winnicott vai falar, né, sobre o jogo do rabisco, você faz um rabisco, a criança faz outro. Então, a partir do desenho também ela já consegue comunicar. A partir de alguns comportamentos que nós vamos ter a oportunidade de orientar os pais, como a vovó Simone colocou aqui, né? Nós vamos ter a oportunidade de orientar os pais como lidar com aquele comportamento, o que na verdade, essa criança está desejosa, o que está gerando uma angústia nessa criança? Será que está precisando de mais presença paterna, mais presença materna? Nós vamos investigar, irmão. Então, chegou, independente da idade, nós vamos investigar. Noêmia. Boa noite. Boa noite, irmã. É muito interessante essa aula. Me arrependi de não ter ido por causa da chuva. Queria estar aí junto com vocês. Essa questão da ludoterapia eu achei muito interessante, que você está falando do atendimento à criança em si, né? Mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica aí, ela traz uma atenção para a nossa criança interior, né? A gente acaba se vendo nessas situações citadas, né? A reprimenda, né? Quando criança, o reprimir as emoções, acaba fazendo com que nos tornamos adultos inseguros, né, de romper determinadas situações, né, de ir à frente, às vezes até de progredir, de ter sucesso nas coisas. Inclusive, eu estou num processo de busca, né, dessa cura, dessa criança interior que foi reprimida lá atrás, né, de romper com a insegurança, de conseguir ir avante. E essa formação na EP, né, tem 1 mês e pouco que eu estou, né, tá me ajudando demais. E essa aula de hoje foi maravilhosa, foi de Deus, né, que Deus abençoe você, né, a equipe, e continue, né, nesse processo de nos ensinar a buscar, né, a lidar com essa criança interior, com a criança, né, com as crianças que chegarão para nós, e com a nossa criança interior também. Sim, sim. Obrigada, irmã. Bênção, obrigada. Olha só, pode falar, irmão. Louvado seja Deus pela tua vida, por Amém. essa aula, né? E o que eu aprendi mais ainda, eu tenho um neto que tem 5, uma neta de 11, e quando ele quebrar um copo, né, quando ele diz assim, por que você quebrou esse copo? Eu vou lá e vou dar um abraço nele. Né, que muitas das vezes a primeira coisa é, eu vou te bater, não vai trazer o copo de volta, que já quebrou. Né? E sim, quantas crianças que apanham porque quebrou um copo? Sim. Como você está? Isso, né? E me veio aqui na minha mente, né? Quantas vezes eu apanhava e falava assim, meu pai, cala a boca, não chora, porque homem não chora. E eu aprendi que homem chora, de sair as lágrimas mesmo, e tem que chorar, né? E então eu estou com 63, quantas vezes eu apanhei e tive que engolir choro sentindo dor, né? Então hoje, quando eu posso, eu choro pela perca de alguém, eu choro quando meu time é campeão, eu choro quando ele perde também, e fico de luto, 3 dias de luto. Coisa boa, isso mesmo. No 3º dia acaba o luto, eu volto a assistir, tipo, acabou. Pronto. Então, e muitas das vezes a gente queremos tirar isso das crianças. Exato. Só tem uma coisa que eu preciso que você me ajude, né? Eu tenho muitas crianças que hoje, principalmente os pais, o pai fala assim, você tem que ser esse time, né? Eu tenho passado por algumas lutas, né? E um caso recente de um colega meu, o tempo todo ele falou que a filha dele tinha que ser vascaína. Aí quando ela completou 15 anos, ele perguntou, o que você quer de presente?
Ela falou assim, me dá uma camisa do Do Flamengo. Flamengo. Claro! Pediu para ele, deixa eu ser livre. Olha que... E ele me procurou, pastor, o que eu faço? Compra a camisa, dá para ela de presente. E eu conheço uns 4 crianças que falam assim, eu só quero crescer para poder ser o que eu quero. Então nós temos passado por isso dentro de casa, né? O meu irmão mais velho sofreu isso com meu pai. Que meu pai é aquele flamenguista roxo, carioca ainda, e queria que os 11 filhos fossem tudo flamenguista. Alguns ele convenceu como eu, mas o meu irmão mais velho não. E ele morreu dizendo que meu irmão era o único traíra da família. Então, e hoje continua a mesma coisa, muitos pais precisam passar por uma aula dessa aqui para aprender isso aqui. Que a criança tem emoção e tem direito de ser o que ele quer nessa área, né? Interessante, parabéns pela aula aí. Eu estou levando um conteúdo bom para dar umas pancadinhas a alguns pais. O que nós precisamos alcançar é o coração das nossas crianças. E aí, se for cristão, meu irmão, você pode já dizer assim, você está criando o filho para o céu ou para o inferno? Porque se é para o céu, não tem time no céu não, meu irmão. Então pode deixar para trás. Sim, e isso eu falo dentro de igreja. Da onde eu sou pastor, que eles falam assim, eu tenho que ser isso. Fala, não tem que ser. Deixa teu filho ter emoção, ter choro. Isso. Deixa seu filho te amar. Eu aprendi que... por que você está chorando? Por quê? Sente dor. Né? E nós sentimos, não queremos que as crianças sintam. Uhum. Né? Uhum. Parabéns. Parabéns, que Deus te abençoe Amém. cada dia mais. Amém. Gente, ó, para você que acabou de assistir essa aula de ludoterapia, de uma certa forma, eu sei que você tem interesse sobre isso, né? Eu trabalho com criança há mais de 10 anos e a gente hoje está vivendo isso aqui dentro da EP, que é uma escola de psicanálise, e dentro desse curso a gente tem essas abordagens com a ludoterapia, o psicodrama, e na verdade você viu só um pedacinho do que a gente vive aqui dentro. Então, para você que já é ou não um profissional da área, mas quer aperfeiçoar, quer conhecer um pouco mais, eu quero que você clique nesse link aqui, que nós vamos entrar em contato com você e te explicar como que funciona esse programa de formação nessa área. Não perde a oportunidade, porque é sensacional e você viu na aula aí, tá bom? Até mais, eu aguardo você, hein?